Fazia tempo que eu não trazia vídeos sobre algum profissional dos quadrinhos. Eu fiz um vídeo há muito tempo falando sobre Stanley Law, que é um cara que trabalha com o pseudônimo de Arte Germe, um cara que faz ilustrações tipo pin-ups para o mercado de quadrinhos. E hoje eu vou trazer um vídeo para falar sobre alguém que fazia muito tempo que eu queria falar sobre ele, que é um cara que foi um editor da Marvel durante um período muito importante nos anos 80, que é o Jim Shooter. Nesse tipo de vídeo eu vou falar um pouco sobre a pessoa, mas principalmente sobre a carreira dela. O Jim Shooter, ele é americano, ele nasceu em Pittsburgh em 1951. Ele já está com 71 anos de idade. Aos 12 anos ele mandava cartas para as redações de editoras, possivelmente Marvel e DC. E nessa de mandar cartas ele conhece o Mort Weisinger, que era um editor da DC na época, conhecido inclusive que fez parte da história da DC. E esse Mort Weisinger ele começou a se corresponder com o Jim Shooter, mesmo sabendo que ele era só um jovem, um adolescente na época. Nessa época nenhum adolescente é uma criança, mas pelo fato de o Jim Shooter demonstrar um conhecimento interessante do ponto de vista dele sobre os personagens da DC, eles passaram a conversar através de correspondências, e aos 13 anos de idade apenas o Jim Shooter começou a vender, oferecer em primeiro lugar as histórias dele para ser compradas pelas editoras, e na DC ele veio a publicar a primeira história dele sobre a Supergirl que ele enviou, e também algumas sobre a Legião dos Super-Heróis. Enquanto algumas histórias do Jim Shooter iam sendo publicadas, cresceu o interesse do Mort Weisinger em conhecer quem era aquele moleque ali que tinha tanto interesse em trabalhar no mercado de quadrinhos e entrar para a DC. Então, em 1966, ele é convidado a visitar a sede da DC. Enquanto isso, ele continuava produzindo histórias para a Legião dos Super-Heróis. Até que em 1975, ele foi convidado por Marv Wolfman, que na época era editor da Marvel, a virar editor de um título, ocupando a vaga deixada pelo Chris Claremont. E assim o Jim Shooter teve a primeira oportunidade dele de trabalhar como editor dentro de uma grande editora. Já nessa época em que ele começou a trabalhar como editor no primeiro título dele, ele começa a apresentar algumas das características típicas que iam se tornar a marca da personalidade do Jim Shooter, que ele começa a interferir nos métodos de produção e edição dos títulos, obrigando os escritores e artistas a refazer muitas vezes as revistas do zero, os capítulos ali, porque o Shooter ele trabalhava avaliando todo o conteúdo feito por esses artistas, o que até então ninguém havia feito antes. Em 1977 foi oferecido o cargo de editor-chefe, que era ocupado por Ash Goodwin. O anúncio da posse dele foi feito numa festa de Natal da Marvel pelo próprio Stan Lee, com a presença de vários funcionários, muitos dos quais ficaram insatisfeitos com aquele anúncio de um cara novato para que ele ocupasse um cargo importante como de editor-chefe. O que incomodou muita gente, porque muitos dos profissionais que trabalhavam ali já eram veteranos de longa data da Marvel
desde a época anterior a ela se chamar por esse nome, até já havia gente lá trabalhando e eles não conseguiam entender qual era o motivo para colocar um novato num cargo de tamanha importância. O Jim Shooter ele formou uma equipe com outros 2 editores e mais escritores, editores, e mudou o método de avaliação dos títulos, o que já naquela época fez com que muitos escritores e desenhistas se tornassem verdadeiros inimigos dele dentro das redações da Marvel. Já naquela época, ele também lançou a linha Epic Comics. Entre as ações do Jim Shooter dentro da Marvel, teve uma ação dele que se baseou no que acontecia na DC em relação a como se operava, como se trabalhava com os artistas lá dentro e escritores, onde ele criou um sistema de royalties que acabou beneficiando muitos criadores, algo inédito que não havia sido feito na Marvel até aquele momento, porque mesmo desde o início em que o Jim Shooter começou a trabalhar na Marvel e já sofreu muita rejeição dos criadores, ele sempre teve a característica de se engajar na defesa desses mesmos artistas e escritores para melhorar a qualidade de trabalho deles e de pagamento. Então é aquela coisa, desde o início, trabalhando como editor-chefe na Marvel, ele fez muitas inimizades. O John Byrne é um dos caras ali que mais se manifestavam contra o Jim Shooter, apesar de que ele tinha esse lado de lutar pelos direitos que os profissionais tinham. Ele teve principalmente muitas desavenças com os roteiristas, que tiveram que se acostumar a ter as histórias deles devolvidas para serem parcialmente ou totalmente reescritas, o que deixou muita gente incomodada com isso. O que houve, na verdade, sob comando do Jim Shooter, foi uma organização em que cada roteiro não iria mais direto para a prancheta, mas passaria pelas mãos de Shooter e sua equipe de editores e revisores para serem editados e aprovados por ele, para daí então passar para o desenhista começar a trabalhar. Então essa mão pesada do controle editorial que era exercido pelo Jim Shooter, ela fez com que ele fosse detestado por boa parte dos autores dentro da Marvel. E ao mesmo tempo, o que aconteceu é que a preocupação com o profissionalismo e a qualidade que o Jim Shooter tinha dentro da Marvel, eles acabaram rendendo histórias que figuraram entre as melhores da editora até hoje, porque o que acontece é que essa coisa do Jim Shooter ele ser bem direto e ele fiscalizar o trabalho dos roteiristas e desenhistas na Marvel de perto, revisando, analisando o trabalho deles e tentando criar um tipo de método próprio para que se padronizasse o trabalho nos títulos, ele acabou, mesmo sendo algo que foi odiado por muita gente na Marvel, acabou ocasionando na qualidade de vários títulos, porque foi exatamente nesse período de 1978, quando Jim Shooter se tornou o editor-chefe da Marvel, até o fim do período dele em 87, que se geraram as melhores histórias naquele período na Marvel, nos anos 80. Por exemplo, tem a fase do Frank Miller no Demolidor, o Chris Claremont junto com o John Byrne nos X-Men, o Walt Simonson no Thor, o David Michelinie no Homem de Ferro, o Roger Stern no Homem-Aranha, o Mestre do Kung Fu e o Doutor Estranho, o Jim Starlin com o Capitão Marvel, Thanos e Dreadstar
o Barry Windsor Smith com Arma X e o trabalho dele no Conan. No Burn foram várias fases, nos X-Men, na Tropa Alpha, no Hulk, na Mulher Hulk também, no Homem de Ferro, no Quarteto Fantástico. O Roy Thomas, que trabalhou em vários títulos da editora, com destaque para o Conan, onde ele já vinha trabalhando desde os anos 70, a Louise Simonson nos Novos Mutantes, o próprio Shooter em Guerras Secretas. Também deve ser creditado a ele o selo Epic, a criação desse selo, e o novo universo, que também foi da responsabilidade dele, mesmo que ele tenha durado pouco. No período em que o Jim Shooter foi editor-chefe da Marvel, ela enriqueceu muito e cresceu muito com a qualidade das histórias. Ela vinha vendendo até aquele período como nunca havia vendido antes. Tanto é que ela se tornou do interesse de investidores e acabou sendo comprada pela New World Pictures, que era um estúdio de cinema, no fim de 1986. Os donos não queriam mais pagar os direitos retroativamente que o Shooter havia conseguido que a Marvel pagasse para os autores. Daí o Jim Shooter comprou uma briga com esses donos, os acionistas, para defender os criadores, e até ameaçou processar a empresa. Nessa época ele acabou sendo demitido. Logo após essa ameaça que eles fizeram, ele acabou na verdade pedindo demissão, no que ele tentou entrar num acordo com os donos da Marvel, mas esse acordo foi quebrado e ele acabou sendo demitido do mesmo jeito. Nessa época o Jim Shooter, tendo saído completamente revoltado da Marvel, ele, junto a um grupo de parceiros ali, de pessoas que eram amigos dele e acompanharam o processo da demissão dele, da luta contra os investidores, ele ainda tentou arrecadar cerca de 80 milhões para comprar a Marvel. Tamanha era a vontade do Jim Shooter de impedir que a empresa caísse na mão desses investidores que não estavam nem um pouco interessados na qualidade que ele havia ajudado a criar dentro da editora, no que acabou resultando numa iniciativa sem sucesso. Então o que acontece é que, apesar de eu não conhecer a biografia do Jim Shooter, eu ter lido somente sobre a passagem dele como editor da Marvel, e ele foi, a despeito do que muita gente fala sobre as atitudes dele, que tratam ele como sendo arrogante, autoritário, que tinha a mão pesada sobre o trabalho editorial que ele fazia na Marvel, e desagradou muita gente por causa disso. Tem aquela clássica história dele com o John Byrne, de que ele alterou o fim da saga da Fênix porque achava que a personagem não deveria escapar ilesa depois de ter matado vários personagens. Eu acho que ainda assim a passagem do Jim Shooter na Marvel, ela foi muito positiva. Tanto é que a Marvel deixou de ser o que era para se tornar algo maior, mais importante e de maior qualidade, se tornar uma editora de peso de verdade. Sobre o editoramento do Jim Shooter, e mesmo tendo feito várias inimizades ali dentro da Marvel, ele foi responsável pelo melhor período criativo da editora e por uma fase de crescimento importante. E isso tudo próximo do fim da era dele como editor-chefe. Resultou nas negociações de venda mal feitas, engendradas por empresários gananciosos, que contribuíram para o fim do sucesso da fase dele como editor-chefe. O Jim Shooter, como eu falei, ele brigou pelos criadores, inclusive no caso de Jack Kirby, e as artes originais que a Marvel não queria devolver.
O próprio Jim Shooter, naquela época, ele já falava sobre como existe um tipo de ciclo pelo qual as editoras sempre passam, em que a editora se recupera, ela começa a dar lucro, daí ela é vendida por um grupo de empresários ignorantes e gananciosos que destroem toda a qualidade conseguida naquele processo de melhorar a editora e acaba tendo que se reiniciar tudo de novo. Fora o fato de que ao longo do tempo em que o Jim Shooter foi editor-chefe, muitas vezes ele teve que lidar com atitudes infantis e arrogantes dos autores, mas ele foi o único que saiu com a fama de ser megalomaníaco e autoritário, sendo que tinha muita gente ali que era até mais cabeça dura do que o próprio Jim Shooter, e que não é visto desse modo hoje em dia, porque o Jim Shooter ele ganhou uma fama de ser desse jeito e as pessoas têm a tendência a atacar ele e defender os criadores, mesmo sabendo que o resultado do trabalho dele acabou sendo muito positivo e que ocasionou o melhor período criativo da Marvel. Por exemplo, tem uma história em que o John Byrne ele fez uma espécie de boneco de Judas com a figura do Jim Shooter, em que ele colocou várias revistas próximas ao boneco. O que fizeram ali, montaram um boneco com revistas e tal e tacaram fogo, o que eu considero uma atitude bem infantil por parte do John Byrne. Então era aquela coisa, quando o John Byrne fazia esse tipo de coisa, ele era visto como um cara irônico, sarcástico, legal e tal. E hoje em dia esses caras não são criticados por esse tipo de atitude, mas o Jim Shooter acabou carregando nas costas a má fama de tudo que imputaram a ele, enquanto esses caras aí não são mal vistos do mesmo jeito que o Jim Shooter foi. O que é que eu posso concluir afinal em relação ao período do Jim Shooter como editor da Marvel? Como eu disse, eu não conheço a passagem do Jim Shooter pelos detalhes do que acontecia nos bastidores da redação da Marvel. Se eu realmente tivesse mais informações sobre isso, tivesse lido livros sobre o que aconteceu naquele período, detalhando esses casos em que ele teve atritos com os criadores, eu saberia mais sobre as atitudes e o caráter do Jim Shooter. Mas o que eu penso sobre ele é que ele, depois de Stan Lee, porque ele teve uma passagem longa como editor-chefe, o Stan Lee teve na Marvel também, eu considero o Jim Shooter o editor-chefe mais importante que a Marvel teve e que ela nunca mais, infelizmente, vai voltar a ter, porque a Marvel não está mais interessada em organizar as redações dela. O Jim Shooter era um cara que, com todos os defeitos que ele pode ter, ele conseguiu realizar muitas coisas na Marvel. Ele fez a empresa crescer e se tornar muito mais autossuficiente, rica e poderosa. A qualidade dos quadrinhos se elevaram muito naquele período. Então ele cumpriu mais do que a função dele como editor-chefe, se tornando ali um dos mais importantes e fazendo a empresa se tornar maior e mais relevante. Tanto é que ela acabou sendo comprada por outras empresas maiores e até por empresas de brinquedo depois, nos anos 90, eu acho. Então, apesar do que se fala sobre ele, tudo que o Jim Shooter fez na prática foi ser exigente e tentar extrair o melhor daqueles criadores, mesmo que de uma maneira possivelmente arrogante ou autoritária. O resultado final disso tudo acabou sendo positivo. Então, fazer inimizades ali, gerar atrito dentro das editoras era algo que era uma consequência natural do modo como ele trabalhava. Tem muita gente que vai dizer, mas ele poderia ter feito isso de outro jeito. Mas no fim das contas, o resultado do que a Marvel se tornou sob o editoramento
chefe dele, prova que isso foi mais positivo do que negativo, e eu tenho uma tendência a aprovar o trabalho dele, mesmo não conhecendo os bastidores dessas histórias todas do período que ele foi editor. Eu acredito que se a Marvel não tivesse no fundo do poço, como ela está hoje, totalmente entregue a essa política podre de politização e ideologização, tudo que ela precisava nos dias de hoje era exatamente de um Jim Shooter para colocar a ordem na casa e fazer essa empresa voltar a ser tão grande e importante como ela foi. Só que isso não vai acontecer, e o período em que o Jim Shooter foi editor-chefe da Marvel vai ficar somente marcado na história da Marvel como um período positivo, como um período de alta da editora, que não vai infelizmente voltar a se repetir novamente. Então é isso, eu tenho a tendência a enxergar o Jim Shooter mais como algo positivo do que negativo na história da editora. Ele foi um profissional competente, e mesmo que ele tenha lá os defeitos dele e tenha até tomado as atitudes que eu reprovaria, eu tenho a tendência a reconhecer mais ele pelo bom trabalho que ele fez na editora. Ele não só desde o início da carreira dele como profissional, ele foi um fã apaixonado, ele foi um profissional acima de tudo, e muito do que ele fez foi pensando na qualidade e no amor que ele tinha pelos quadrinhos e por aqueles personagens, que acabou se refletindo no resultado positivo do trabalho dele. Então é isso, fazia muito tempo que eu queria falar sobre o Jim Shooter. Eu acredito que ele foi ali uma das figuras essenciais e importantes dentro da história da Marvel. Ele deixou a marca dele, bem ou mal. Ele acabou sendo o responsável por um período glorioso dentro da Marvel, em que os leitores até podem encrencar com o modo como ele trabalhava e enxergar até um mau caratismo nele, mas no modo como ele agia, no modo como ele trabalhava ou lidava com os profissionais. Mas no fim das contas, o que ele fez foi ser o protagonista de um período de ouro ali na Marvel, em que os leitores têm que acabar reconhecendo pelo tanto de material bom que foi gerado na época em que ele era editor-chefe da Marvel. E isso aí não há como negar. Quando você tem resultados muito bons para entregar, a despeito de tudo que se fala de mal dele ser verdade ou não, ele acabou deixando a marca dele como um excelente profissional dentro da editora, o que não se vê, infelizmente, hoje em dia, nos dias atuais da Marvel. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora. Fazia tempo que eu queria falar sobre o Jim Shooter e sobre essa época boa, positiva da Marvel, sob o comando dele. Eu agradeço a vocês que viram esse vídeo até agora. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.